Gente, eu quero falar pra vocês desse livro aqui, ó. Zelotes ou Zelotes. Zelotes faz referência a um grupo que queria a libertação de Israel. E esse livro é engraçado porque em dezembro de 2017 eu entrei numa livraria evangélica aqui da minha cidade, Porto Alegre. E eu tava ali olhando os livros na livraria e aí apareceu esse livro. E o nome me chamou a atenção porque eu tava lendo o Reino de Ponta Cabeça, onde explica o que era o Zelote, até porque a gente viu um discípulo que fala o Zelote e tal. E aí eu, nossa, mas com X, eu fiquei super intrigada assim, pra saber sobre o que era. Aí eu tirei uma foto e até postei no Insta, quando eu fiz o Instagram, o meu segundo post, eu acho, do dia 4 de dezembro de 2017, era esse livro, dizendo, eu quero. Mas só que foi indo. Eu tenho uma lista, assim, de prioridades. Tem os meus xodós, que, tipo, eu quero ler por curiosidade. E tem aqueles que eu sei que eu tenho que ler, assim, são literaturas, assim, obrigatórias. São por um cristão que quer se envolver com a literatura cristã. Eu gostei muito do C.S. Lewis, comecei a ler algumas coisas dele, sobre a história dele também comecei a aprender. E acabei, então, querendo nessa lista ter esse início, assim, de literatura com o Lewis. Quando eu postei o vídeo no Instagram, eu orei e falei, se Deus quiser que eu leia, um dia eu vou ler ele. Quando eu abri o livro na livraria, logo começava o Dave, o escritor do livro, fazendo uma dedicatória para os filhos deles, desejando que eles vivessem em Nárnia para sempre. Eu amo Lewis e Nárnia. Então, assim, na hora eu já... E aí o título também me chamou a atenção, né? Que é o desafio de viver na contramão da modernidade. E tá bem complicado mesmo de viver. Tudo nessa linha, né? Então, do que se trata o livro especificamente? Eu vou... E se entenderem melhor, assim, eu até risquei todo ele, eu risco todo o livro. Eu faço até uns rabiscos aqui das páginas de coisas em que eu acho importante. Daí acaba ocupando todo o espaço. Ali das últimas ou das primeiras páginas dos livros. No dia 5 de dezembro de 2017 eu postei. E no dia 5 de dezembro de 2017 eu postei no Instagram, entra lá, é Fea Castilho. E no dia 4 de dezembro de 2018 eu ganhei este livro de um amigo meu também, um professor bem jovem de teologia. E ele leu e disse, nossa, esse livro é tua cara, Fê, me deu o livro. E eu amei, assim, não é aquela coisa profunda sobre teologia, assim, é mais sobre mesmo um modo de vida e sobre a história do Dave. O Dave que tem esse trabalho nos Estados Unidos dos Zelotes, ele faz um treinamento pra líder, é mais ou menos isso que eu entendi. E ele conta a história de vida dele, dos pais dele se separaram, de como foi difícil, como foi o chamado de Deus pra vida dele, como ele estava afundado e como a pressão social de sucesso fez com que a família dele fosse água abaixo, assim. É muito interessante porque eles eram uma família perfeita. A mãe dele começa uma história muito triste, ela é uma imigrante, né? Ela acaba migrando do país onde ela estava, no meio, vindo da guerra e toda aquela função. E aí depois eles chegam aqui, eles se estabelecem, o Dave nasce, e a família fica maravilhosa e pela sociedade, como o Dave fala, eles são perfeitos, assim, todo mundo deseja a vida deles. As ciladas da vida, né, a conduta, né, da gente levou os pais do Dave a se separarem e a mãe dele entrou num processo depressivo, depois ela morreu num acidente de carro. No meio dessa história, Deus resgata o Dave e ele começa então um processo de crescimento cristão. O que mais me chamou a atenção, assim, ele conta várias histórias, assim, se vocês verem, tem uns gráficos assim, tipo, de como seria. Ele é bem no estilo do Reino de Ponta Cabeça, porque ele fala da gente não se medir mais pelos parâmetros dos seculares da sociedade, mas se medir então pelo sucesso que é de Deus, a medida de sucesso de Deus, né? Então, se medir como Deus, como que é o sucesso para quem vive pro reino e vive em função do reino, né? Não é como o mundo acha. Então, nossa, é muito legal, assim, é bem... Ele não é aquela leitura pesada, ele é simples, e é muito legal como ele é aplicável. E como é apavorante, quando tu se molda pelo exemplo de sucesso do mundo, e aí tu pega alguém que conta como não é pra ser assim, é até apavorante, porque o teu chão, toda a tua linha todo o teu planejamento, ele cai por terra, porque na verdade
a gente não tem que planejar os nossos 5, nossos 10 anos. A gente tem que sim se preparar para o futuro e seguir a gente tem que seguir, né, a ordem natural das coisas, estudar, se preparar, mas a gente tem que entender que a prioridade é Deus e que nós temos um plano traçado, mas não é uma seguida à risca, porque a gente tem um Deus que faz, né? A Bíblia diz que o dia de amanhã Deus pertence, então a gente não pode se basear por esses planos e pelo que o mundo diz que é sucesso. O X na frente do Zelote, aqui que vocês veem aqui, ele até fala assim, ele tá mais ligado ao X da genética, né? Aquele X que aparece na nossa genética, ele conta como se fosse o X da genética de Deus. Nós somos mutantes, porque nós não somos mais apenas seres humanos, nós temos o DNA do Criador em nós quando a gente aceita de novo a reconciliação com o Pai. Ele faz um exemplo assim, nós seríamos como o X-Men. É muito louco esse cara. Como se fosse o X-Men no mundo, entendeu? Nós somos os mutantes, assim. Tem gente que quer vir pro nosso lado, tem gente que não quer. E aí você pode ser um mutante se você quiser. É muito legal, porque é bem isso, assim. É um gene que nos dá poderes, entendeu? O poder de Deus está em nós, nós refletimos do Pai. Então ele faz essa jogada, é muito legal. Essa parte do livro, assim, ó. Gente, leiam, porque ele é muito interessante, é muito rápido também o livro. Pra vocês terem uma ideia, na conclusão, pra concluir o livro, ele usa o exemplo de João Batista, né? E diminua. No final, assim, pra conclusão, ele usa o exemplo de João Batista, né? Ele fala também do seminário, de como ele foi... É muito legal, assim, ver a trajetória de vida dele. É como se a gente sentasse com alguém mais experiente e ele contasse como é que foi que ele chegou lá. Quando eu posto alguma coisa sobre ele, ele olha, ele responde. Ele é bem atencioso também. É muito legal isso também, a gente ter um autor que é acessível, que a gente pode até, se precisar, tirar alguma dúvida. E o que mais me chamou a atenção nele é a visão do... que já tinha visto os lugares, mas é tão legal quando as palavras se cruzam em pessoas e de momentos diferentes, tipo, quando eu leio alguma coisa no C.S. Lewis, quando eu leio alguma coisa, assim, no Reino de Ponta Cabeça, e aí eu leio nesse livro, são épocas diferentes, onde eles foram escritos com autores de características diferentes que falam a mesma coisa, assim, e é muito legal, assim, eu amei, que é a visão do filho pródigo. Não só focado no filho pródigo, mas como uma linha de um processo. Depois desse vídeo aqui eu vou postar o do filho pródigo, explicando como é a visão do Dave e de outras pessoas que eu já li com relação a essa parábola do filho pródigo. E o que me chamou muita atenção é ele falando do ministério de João Batista, de como o sucesso é diferente do que a gente imagina para Deus, no reino de Deus. João Batista, ele se empenhou em não ser ninguém, em se diminuir. Ele se empenhou em ser o amigo do noivo, né, que tá lá a festa do noivo e da noiva e ele só queria contribuir para a festa. É muito interessante, assim, reflete bem o que nós devemos ser, né? Nós não devemos focar no eu, no nosso, ou no sucesso profissional ou até do nosso ministério, mas focar mais, assim, na questão de que Jesus cresça e que o reino de Deus se estabeleça na terra, e não no sucesso ministerial e, enfim, o que acaba acontecendo até no sucesso financeiro. Viver para Deus 100% mesmo, assim. Tudo que tu fizer glorificar o nome de Deus. É a linha dos livros que eu tenho lido ultimamente, mas é apavorante, mas cada vez mais é libertador. Saber que a gente não precisa se medir, né? Ao mesmo tempo que é apavorante, ele te liberta de muita pressão, assim, que tu sofre na sociedade e até te estimula, assim. Bom, vou deixar pra vocês isso aqui, essa dica. Eu amei ler esse livro. Ele é rápido, ele é legal. Pros jovens, é bem legal pra quem tá passando esse problema familiar, sabe? Problema de casal, essa questão da sociedade, se tu não te encaixa, se não te enquadra, se como cristão às vezes tu se sente sozinho, sem conselhos até na medida de sucesso ou como agir no dia a dia. O Dave fala bastante sobre isso. Então é isso. Ficou aí a minha indicação do Zelotes, qual foi a minha experiência que eu tive com esse livro. Provavelmente, se você quiser se inscrever no canal, eu vou postar algumas experiências que eu tive com outros livros. Eu não é um conhecimento profundo, mas é pelo menos vocês terem uma ideia de como é o livro. Se vocês são leigos como eu, vocês vão ter uma ideia mais ou menos de quais livros e de como eles são,
quais livros que eu leio, como eles são, na visão de uma pessoa assim, leiga como eu. Eu sei que tem muita gente que às vezes tem medo de gastar dinheiro com um livro que não sabe se vai, como é que é, se vai atingir as expectativas e tal. Principalmente quando a gente compra ele pela internet, muitas vezes não tem a opção de dar uma folhada e ler que nem a gente tem na livraria. Então é legal, eu sempre procuro vídeos assim de pessoas que falem dos livros que eu tenho interesse, que é pra mim ver mesmo se é realmente aquilo que eu quero ou o que eu preciso no momento. Então ficou aí a minha experiência. Qualquer dúvida, entra no meu Instagram, é @feacastilho, e você pode até entrar no meu direct, na medida do possível eu respondo todas as mensagens com as dúvidas que vocês tiverem com relação aos livros, tá? Então curte. E se você quiser saber de alguns outros livros que eu ando lendo aí, eu vou começar a compartilhar aqui. Tem muita coisa também no Instagram. Geralmente eu compartilho as frases, as fotos e também compartilho o local onde está escrito, que é para vocês poderem pegar o livro e depois ver o contexto daquilo que eu postei.